Olá pessoal, então a gente vai aqui para mais uma revisão de Photoshop, tá? Lembrando aqui que a gente vai precisar dos arquivos que estão no AVA, então o que são, né? Vou pegar o nome que estão lá para vocês verem. O pacote de pincéis, a paleta de cores, a ponta pincel e o personagem, tá? Através deles a gente vai fazer alguns avanços aqui em relação ao nosso trabalho com os pincéis, tá? Eu também estou usando aqui, né, a caneta e a tablet que a gente já conversou na outra aula, né? Então, se a gente não tiver caneta e tablet onde vocês estiverem estudando, né, a gente vai ter algumas ações do pincel, a gente não vai conseguir visualizar, tá? Então, a primeira coisa, eu vou vir aqui em janela, área de trabalho, e redefinir aqui os meus essenciais para todo mundo ficar igual, tá? Eu vou abrir aqui primeiro, antes da gente entrar no personagem, um arquivo aí de 2000 por 2000 pixels, tá? O tamanho aqui não interessa muito, é só para a gente ver algumas configurações, tá? A mais de pincel, tá? Vou abrir aqui em RGB, 8 bits mesmo, com cor de fundo branco, tá? Então a primeira coisa que a gente viu na aula aqui, que é importante, a gente sempre tentar não desenhar no fundo branco, tá? A gente vai criar um novo layer que está aqui no painel camadas, né? Uma nova camada. Vou apertar o maisinho aqui, tá? Vou criar uma nova camada e vou colocar aqui, ó, pincéis, que é o que a gente está testando, né? Recapitulando o que a gente já sabe, ó, aqui eu tenho a cor de fundo, tá? E aqui eu tenho a cor de fundo não, a cor da frente, né? A cor de cima e a cor de baixo, né? Lembrando lá do nosso atalho, se eu aperto Ctrl Delete, eu vou pintar a tela toda com a cor de baixo, Alt Delete com a cor de cima, tá? Aqui eu vou deixar transparente mesmo, para a gente iniciar aqui com os pincéis, tá? E eu vou mudar a cor aqui para preto, para a cor do meu pincel preto. Aqui também vale ressaltar, a gente teve algumas dúvidas em relação a isso, né? Aqui, ó, a gente tem a camada que eu estou trabalhando, ela quer estar em cinza claro, tá? Então, se eu estiver trabalhando com fundo em cinza claro, eu vou estar desenhando no fundo, ó. Tá vendo? Ele até parece uma miniatura ali. E se eu fizer isso, algumas informações aqui eu não vou conseguir executar, tá bom? Dito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui em janela e vai procurar aqui, ó, sobre pincéis, ok? Então eu vou procurar aqui, ó, a opção pincéis, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, na tela de vocês vão ter esses 4 grupos de pincéis. Eu vou até deletar os outros aqui, tá? É que eu estava gravando anteriormente aqui uma outra coisa, né? Então a gente vai ter aqui, ó, os pincéis gerais, né? Então eu tenho redondo macio, redondo duro, o próprio nome dele já fala um pouco, né, do que cada um desses pincéis faz, né? Então redondo macio, redondo duro, né, dá pra gente ver a diferença deles aqui, tá? Redondo duro, aí redondo com opacidade e por aí vai, tá? Além disso, a gente tem os pincéis de mídia seco, né? Então lápis intenso, caixa de desenho, e a gente vai ter essas diferenças de pincéis aí. Lembrando que toda vez que a gente estiver usando a mesa, né, ele além de tudo, ele vai ter aqui a possibilidade, tá, ó, da pressão do lápis, né? Então eu consigo vir com mais claro, né? E eu posso vir forçando essa questão aqui, tá? Além dessas outras coisas, a gente tem aqui também as configurações dos pincéis, tá? Então toda vez que eu escolho um pincel, ele vai estar salvo aqui como um modelo, né? Então esse aqui está com 10 pixels, tá? Se eu aumento esse pincel aqui por algum motivo para 68, ó, eu já altero aquele modelo inicial, tá? E eu posso salvar essa alteração aqui, tá? Então eu vou vir aqui em pincéis, vou clicar aqui fora das pastas, porque se eu tiver clicado em alguma pasta, ele vai salvar dentro dessa pasta, tá? Então eu vou criar uma nova pasta, ó, apertei aqui no ícone de pasta, vou colocar testes, ok? E aqui, ó, eu posso vir no menu lateral e colocar aqui, ó, nova predefinição de pincel, tá? Então ele vai pegar o lápis KTW lá, 11, e eu vou colocar aqui o tamanho que está lá, 68, para eu saber, tá? Então, ó, ele pode ser uma nova pré-definição que eu salvei aqui, tá? Eu posso fazer isso a qualquer momento, a gente vai ver
com o tempo, tá? As outras dinâmicas, né, a tremulação e tal, aqui a gente vai mexer nisso tudo ainda, tá? Que são alterações que a gente tem no pincel. Então, cada vez que eu altero isso daqui, tá? Eu posso salvar uma nova pré-definição, tá? O que são essas pré-definições? Por exemplo, eu estou fazendo um desenho, né? E aí eu quero lembrar qual era a configuração do meu pincel. Dificilmente a gente vai lembrar isso de cabeça. Então, na hora que eu cheguei no pincel, nas definições de pincel que eu quero, o ideal é vir aqui e, mais uma vez, ó, menu lateral, nova pré-definição de pincel, tá? Tá vendo que ele coloca aqui vários, né, ele vai criar várias pré-definições em teste, tá? E eu posso também na internet buscar outros pincéis. Então, se a gente vai aqui na internet, né, e digita, por exemplo, pegar minha tela aqui, ó, eu vou digitar aqui, abrir uma aba nova, vou colocar Brush Photoshop, né, o brush porque é pincel em inglês, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai dar um monte de opções de pincéis, sejam eles free, né, que a gente pode baixar de graça, ó, tá vendo? Underline, watercolor, que é imitando a aquarela, vários spray, explosão, vários tipos de pincéis, né? Então a gente pode procurar na internet por um trabalho específico, então eu quero testar aí, trabalhar com aquarela dentro do Photoshop, né? Então a gente vai achar ali um pincel, né? Esse é free download, aí eu vou fazer o download aqui, tá? Vou salvar no meu computador, ó. Vamos ver se ele vai fazer o download, ele vai free watercolor ali, ele vai salvar, tá? E ele veio aqui zipado, tá? Então a partir do momento que ele veio zipado, eu vou deszipar ele, né? Descompactar, né? Ah lá, ele tá com um probleminha, né? Então ele não vai baixar. Ah, baixou sim, né? Então tá aqui, ó, freewatercolor.abr, tá? Então essa extensão .abr é de Photoshop, tá? De pincel de Photoshop. E como eu faço para importar ela aqui, tá? É simples, vou no menu aqui, configurações em pincéis, e vou vir aqui, ó, em obter mais pincéis, tá? Opa, desculpa. Aqui o meu tava em inglês, né? Então na verdade eu vou vir aqui, ó, importar pincéis, tá? Obter mais pincéis, ele vai para o site da Adobe. E aí eu vou procurar ali, ó, Free Watercolor, né? Vou abrir, né? E ele vai abrir aqui uma nova pasta onde eu tenho diversos pincéis, tá? Onde eu posso mais uma vez configurar esses pincéis. Tá vendo que ele tá enorme aqui, né? Então eu vou diminuir ele, ó, pra gente ver que é um pincel aí imitando aquarela, tá? Alguns são legais, outros não são tão legais, então assim, muito você vai ter que procurar, né? E, mais uma vez, você pode pegar um pincel, não é exatamente o que eu queria, você pode vir nas configurações e trabalhar ali, ó, espaçamento, tá? Você pode trabalhar o tamanho, você pode trabalhar o ângulo desse pincel, ó, tá? Para fazer o efeito que você deseja aí dentro do Photoshop, tá? Então, eu trouxe uma outra gama de pincel aqui para vocês, para explicar umas outras coisas também. Então, eu vou deixar esse Free Watercolor aqui, tá? E vou importar mais um, que é o que está lá no AVA para vocês, né? Então, eu vou vir aqui em importar pincéis. Olha só, se eu importasse agora, ele ia vir para dentro dessa pasta. Então, é sempre bom clicar fora aqui, tá? Agora eu vou vir aqui em importar pincéis. E aí eu vou procurar aqui esse brush aqui, que é um pacote que eu já tinha testado aqui, tá? Esse pacote ele vai ter várias coisas, ó, lápis de rascunho, caneta, né? Então, mais uma vez com a pressão da caneta a gente tem várias coisas. Ele colocou alguns nomes legais, ó, fofão, né? Então a gente já sabe que é um pincel mais fofo, né? O firmão, ele é mais duro, ó, tá vendo? A gente consegue ver. E se a gente for olhando as configurações dele, até as partes que estão editáveis aqui, ó, transparência e tal, eles são diferentes dos outros, né? Então, com o tempo a gente vai estudar cada um desses aqui, o que faz, tá? Pra gente criar pincéis mais concisos, tá? Aqui o redondíssimo, tá? Tá vendo que aqui alguns ícones não são pincéis, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, tem o dedinho e ele vai automaticamente mudar aqui para a ferramenta que a gente não viu ainda, mas é a ferramenta de borrar, né? Então esse pincel ele não vai pintar, ele vai borrar o que está por baixo para você fazer algum efeito, tá? Então se você vier aqui, puta, o que está acontecendo? Ele não está colorindo? É porque ele não é um pincel,
né, de pintura. Ele é um pincel de borrar a pintura, então ele tem que ter uma base ali para eu poder borrar ele, tá? E ele vai ter alguns pincéis aqui, né, que tem esses outros ícones, né? Inclusive eu tenho aqui um pincel de borracha, então ele vai fazer exatamente o que ele está dizendo lá, ele vai apagar, tá? Então cada pack de pincel que você procurar na internet, ele vai te dar milhões de opções aí do que você fazer, tá? Porém você pode criar os seus próprios pincéis, e é o que eu vi na aula, né? É o que a gente viu na aula. Eu vou escolher aqui esse primeiro pincel dele aqui, né? O lápis rascunho, né? Pra gente ver como é que é interessante. Vou aumentar o tamanho dele aqui porque ele está muito pequeno, ó. E eu vou criar aqui uma textura, tá? Uma textura qualquer, né? Então eu poderia tanto criar essa textura, né, como fazer um outro elemento qualquer aí dentro do meu pincel, tá? Feito isso, eu consigo salvar essa textura para ser aplicada depois, tá? Então vamos lá, como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou diminuir ela aqui para ficar mais fácil da gente ver, tá? E aí, ó, feita essa textura, eu vou aqui mais uma vez verificar se eu estou fora das pastas. Na verdade eu vou clicar dentro da pasta teste para vocês verem, e aqui ó, eu vou em editar, tá? E vou procurar aqui ó, só ver como é que tá em português aqui. Aqui ó, definir pré-definição de pincel, tá? Clicando ele vai abrir, ó, tá vendo que ele já coloca o desenho aqui para mim que eu fiz. E eu vou colocar aqui, ó, textura 001, tá? A partir de agora, ele virou um pincel, ó. Vou jogar essa camada fora aqui, tá? Para vocês verem que não tem truque. Vou escolher aqui no pincel geral qualquer um. Então, com o pincel geral, eu vou desenhar, né? Da maneira como a gente já viu. E aí, em algum momento, eu posso trocar aqui. Acabei jogando... Peraí que eu acabei voltando aqui, ó. Acabei jogando a textura fora. Tá aqui, ó. Né? Em algum momento, então vamos lá, joguei a camada fora, né? Recapitulando aqui, né? Eu vou pintar normalmente como eu estou acostumado, tá? Olha lá, pincel, e aí eu vou trocar pelo meu teste ali, ó, pela textura, ó. Então ele vai, a partir daí ele vai fazer várias texturas. Usando o pincel assim, a gente consegue, por exemplo, fazer aí a textura de uma roupa, de uma ilustração que a gente está fazendo. Então a gente quer, né, vou desenhar uma zebra, né, ou alguma outra coisa nesse sentido, né. Ou você pode também, né, utilizar ele como pincel, mudando as configurações dele. Mais uma vez, configuração do pincel. Se eu diminuir o espaçamento aqui, ó, e arrastar, ele já vai virar outra coisa, tá? Posso mudar aqui o ângulo, tá? Como qualquer outro pincel, tá? Então, colocar aqui, virar o eixo Y e o eixo X, né? Então, aqui também ele vai funcionar, né? As questões, né? Da opacidade, ó, que a gente já conhece, que só funciona aqui com o lápis, né? Da mesa de digitalizadores, ó. E também a questão da suavização aqui, ó. Se eu deixar mais suave, ele vai ficar um desenho mais contínuo, tá? Então, quanto maior a suavização, né, o meu aplicativo aí vai falar que a minha linha vai ser mais contínua, tá? Então, a gente aprendeu aqui, né, a criar novos pincéis, né, e a importar novos pincéis. E como eu exporto os meus pincéis, né? Então, né, a gente tem que ter um jeito aí também de mandar para outras pessoas esses pincéis, ou até mesmo para mim em outro trabalho. Então, eu já tenho esse textura 1 aqui, tá? Eu vou criar mais uns 2 pincéis aqui, fazer mais outra textura, ó, só para a gente ter mais coisa aqui. Então eu vou fazer mais uma textura aqui, tá? Qualquer uma, tá, gente? Então eu tô só brincando aqui, ó, bem rapidamente. Feito isso, né, eu vou lá mais uma vez em editar, tá? Definir pré-definição de pincel. Aí eu vou chamar esse cara aqui de sol, ó. Ele vai salvar, eu vou colocar ali de novo. Então só para vocês verem, agora eu consigo repetir esse sol quantas vezes eu quiser. E vou criar aí mais uma textura, tá? Vou pegar aqui, ó, mais uma textura pra gente. Vou pegar um outro pincel que seja pré-definido aqui, né, dos pincéis gerais. Vou diminuir ele aqui e vou fazer outro tipo de desenho, ó, tá? Então vou fazer aqui outro tipo de desenho,
mais complexo um pouquinho, só para a gente ver como isso aqui funciona. Terminei, mais uma vez, arquivo não, editar, tá? Pré-definição de pincel, e eu vou colocar aqui amostra 3, tá? E aqui eu criei um kit de pincéis, né? Como eu faço para mandar esse kit de pincéis para outro Photoshop ou para outra pessoa usar? Eu vou selecionar os pincéis que eu quero aqui, então quando ele está com essa faixa laranja ele está selecionado. Para selecionar mais de um é só eu apertar o Shift, né? Tá vendo? Eu apertei o Shift aqui, tá? Aí eu vou clicar aqui na janelinha lateral, ok? E vou colocar aqui, ó, exportar pincéis selecionados, tá? Preste atenção que ele vai criar um arquivo .abr, né, que é o arquivo que a gente já viu lá, que é o arquivo de pincel. Então eu vou colocar teste 01, ok? E vou salvar, tá? Se eu quiser importar isso daqui, ó, então eu vou deletar aqui a minha pasta testes, vou deletar as outras para vocês verem que esse pincel não está aqui, né? Então, por exemplo, eu mandei para um amigo meu, ele vai lá, vai clicar aqui no menuzinho lateral, vai colocar em importar pincéis, tá? Aí ele vai procurar lá o meu teste 1 ou o nome que eu dei e ele vai importar aqui, ó, todos esses pincéis, todas essas amostras que a gente fez, tá? Na aula a gente até pediu para fazer um exercício, né? Que é um exercício, mais uma vez, ele não vale para nota, né? Mas se lá na frente vocês precisarem de nota, as pessoas que fizeram esse exercício aqui, né? Com certeza tem alguma maneira de fazer. Alguns colegas nossos fizeram já e já postaram aqui bastante até, ó, na tarefa, pack de pincéis. Então eu coloquei aqui para vocês, né, pedi para pesquisar padronagens indígenas e criar pincéis baseados nessas padronagens, tá? Vamos ver aqui um envio para ver, ó, da Bárbara. Vou pegar o primeiro aqui, tá? Então tá pincéisindígenas.abr, então eu sei que tá certinho, ó. Vou salvar, vou fazer o download, certo? Aí ele vai para o meu desktop, para minha área de trabalho, tá aqui. Eu vou voltar no Photoshop, tá? Menu lateral, importar pincéis, e aí ele vai puxar aqui os pincéis feitos pela Bárbara, tá? Então aqui, ó, pincéis indígenas, tá? Ela tem aqui 5 pincéis, ó. Tá em branco, não vai, né? Eu coloquei a cor branca aqui, né? Então, olha, ela tem esse pincel, tem outro pincel, ficou bem legal, ó. 3, muito bom, 4 e 5, né? Então ela já tem aí os pincéis que foram vistos na aula. Todos os pincéis dela, a partir do momento que eu abro, eu posso vir aqui e editar, tá? Transformar eles em uma coisa mais borrada, mudar o tamanho, mudar a diferença que tem de um para o outro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no espaçamento, ó, e já vim aqui criando uma textura. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui acho que foi muito. Então, ó, opa, ainda tá pequeno. Olha lá, posso vir criando uma textura de pincéis, ó, rapidamente usando o pincel que a Bárbara fez, tá? Então esse fica o desafio aí para quem não estava na aula ou não fez ainda, né? Recriar aí 5 pincéis baseados aí na padronagem indígena, tá? Então essa foi a primeira parte da nossa aula, faltando apenas uma informação aqui que eu também posso criar em pincéis a partir de outro desenho. Então, por exemplo, você achou uma folha na rua e falou, nossa, essa folha seria uma folha seca, né? Um belo pincel, ou você viu um borrão de tinta que você fez no seu caderno, dá também. É só escanear ou fotografar esse objeto, ó, e aqui eu vou abrir a outra imagem que estava lá na nossa área de trabalho, que é a ponta pincel, ó. Eu vou abrir ela aqui, uma imagem em preto e branco, então o pincel sempre é bom estar em preto e branco para poder não perder nada, tá? E a partir dele, ó, eu vou vir aqui de novo, editar, né? Definir para definição de pincel, tá? E ele vai criar mais um pincel ali, ó, exatamente com aquele desenho que eu fiz e com as mesmas propriedades ali. E mais uma vez, né, eu posso aplicar o eixo X e Y, eu posso mudar ângulo e esse pincel aí vai se comportar, né, da maneira que eu quiser aí e realmente como um pincel de pintura mesmo, né? Isso é muito legal, a gente vai usar bastante nas próximas aulas para poder fazer textura e fazer alguns outros efeitos, tá? Então essa foi a primeira parte da aula, que é em relação aos pincéis.